Bom, galera, hoje nós temos aqui muitas novidades, incluindo novidade dos meninos do Astro, inclusive Demi Shankay, que é um musical aí que o MJ vai participar, teve uma coletiva de imprensa, então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre The Rose, vai sair nos cinemas em fevereiro um documentário sobre a banda. Vamos falar que a TVN deixou de fora Rainha das Lágrimas no seu vídeo de 20 anos, logo esse K-drama que fez tanto sucesso. Por quê, né? Outra questão envolvendo o Park Bo-gum, né? Simplesmente foram expostas aqui algumas fotos do passado de Park Bo-gum e todo mundo tá falando que podem ser de alguma ex-namorada dele. Não sei, enfim, vou entender melhor isso aqui com vocês. Nós vamos ver o nosso lindíssimo Jin do BTS na capa da Marie Claire, gente, mas ele tá uma loucura nessa revista. E vamos falar também dos preços abusivos, taxas abusivas do ingresso do Jackson Wang, que vai fazer aí shows no Brasil em abril, tanto que a galera começou a reclamar horrores no Procon com relação ao valor da taxa, né, que é muito alta, até um deputado se meteu na conversa. Gente, assim, o negócio foi lá nas alturas, o negócio tá muito doido, essa discussão aqui tá fervilhando na internet, então vou trazer isso aqui pra vocês, e se vocês quiserem ficar por dentro de tudo isso e muito mais, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E vamos direto aqui às notícias. Vim falar sobre The Rose, né? Que é uma banda aí que tá em ato, né? Mas durante esse ato tá rolando aqui The Rose Come Back to Me, que é um documentário da banda que vai estrear mundialmente no dia 14 de fevereiro. Tá? Então, assim, tá rolando esse documentário mesmo. Vou até deixar aqui rolando o videozinho para vocês entenderem melhor do que se trata. E aí, o que acontece, né? Tá falando aqui que vai rolar worldwide, ou seja, no mundo todo. Mas ainda não tivemos aqui uma confirmação concreta de que vai passar nos cinemas brasileiros. Mas, obviamente, assim que isso for confirmado, eu trago essa notícia aqui pra vocês. Nós tivemos a triste notícia de que o ator An Seung-ki morreu aos 74 anos. E no velório dele, né, que aconteceu em Seul, reuniu aí diversos atores, né, incluindo aí o Lee Jung-jae, que é o ator principal do Round Six, e também o Jung Woo-sang, né, e o ator recebeu a maior honraria cultural da Coreia de forma póstuma, tá? Então ele faleceu no dia 5 de janeiro, tá? Por volta das 9 da manhã, ele estava recebendo um tratamento na terapia intensiva do Hospital Universitário de Songchon-ryang, né, que fica em Seul, e ele estava lutando contra o câncer de sangue, né, no sangue, desde 2019. Então, no dia 30 de dezembro, né, ele desmaiou em casa após se engasgar com comida e acabou parando internado na UTI, infelizmente não resistiu. Então, a gente perde aí mais um artista que é super importante para a cultura coreana, né? Tanto que ele recebeu essa honraria, a maior honraria cultural da Coreia. E o seu funeral, né, foi organizado pela Fundação de Artes e Cultura Shin Yong-kyun, em conjunto com a Associação de Atores de Cinema Coreanos, no formato de um funeral cinematográfico. Isso é uma coisa bem comum para os atores lá coreanos, né? Então, esses dois atores que eu citei anteriormente, entre outros nomes da indústria, acompanharam esse velório, né? Acompanharam o carro funerário em sua última jornada. E assim, gente, uma cerimônia fúnebre, né, é sempre muito triste, né? É sempre muito tocante, né? Você vê indo embora uma pessoa que foi tão importante para a cultura de um país. E essa polêmica aí da TVN, né, que não colocou Rainha das Lágrimas no vídeo de 20 anos, né, eles citaram diversas outras produções que foram muito bem sucedidas, como Goblin, Hospital Playlist, Lovely Runner, mas a ausência de Rainha das Lágrimas chamou a atenção da galera, né, e acabou gerando aí uma forte comoção, né, uma forte repercussão entre fãs, entre críticos, e todo mundo ficou falando se não seria aquela questão
do Kim Soo-hyun com a Kim Se-ron, né? Todo aquele desgaste, né? Toda aquela questão jurídica que acabou se desenrolando no ano passado. Então, aquelas alegações, né, realmente atrapalharam muito. O andamento do K-drama e, posteriormente, a própria carreira do Kim So-hyun, né? Então, com certeza, essa controvérsia que gerou um grande impacto no público, eu acho que acabou rolando aí pedidos de boicote mesmo, né? Isso pode ter influenciado a decisão da emissora. Então, ex-namorada expõe passado de Park Bo-gum? Será mesmo? Porque foram divulgadas algumas fotos aqui pré-debut, né? Começaram a circular na internet, né? E começaram a agitar aí a galera. De acordo com portais asiáticos, as imagens teriam sido compartilhadas por uma suposta ex-namorada do ator em um blog pessoal no ano passado e recentemente ressurgiram em fóruns online, gerando curiosidade e especulações. Mas, gente, o ator não confirmou nada. E essas aqui foram as fotos, né, que foram divulgadas. Algumas fotos divulgadas são da época escolar dele, antes da fama, né? Ele já era lindo, né, gente? Assim, incontestavelmente o cara era bonito, mesmo antes da fama, né? E acabou que, assim, diferente de outros casos envolvendo celebridades, a repercussão aqui até que foi positiva, né? Muitos fãs começaram a destacar que se trata apenas de registros antigos sem qualquer controvérsia, né? Ou seja, o povo gosta de falar mesmo, né, Park Bo-gum? Assim, não tem muito o que falar mal de você e o povo fica inventando moda, né? Mas eu sei que você não é desses, eu sei que você é um rapaz bonzinho, né? Tanto que a gente chama de Parque Bonzinho. 2026 é um ano abençoado, né, gente? Por quê? Porque 2PM confirmou o retorno do grupo completo, né? Com direito a show, com direito a fan meeting, né? Então, isso daí com certeza faz parte das comemorações do 15º aniversário da estreia no Japão, né? O 2PM, que tem muitos fãs no Japão, né? E faz muito tempo que eles não fazem nada juntos, né? Realmente faz aí mais ou menos uns 5 anos que o grupo não faz nada junto, né? Então, obviamente, essa notícia animou aqui os fãs, simboliza um novo capítulo para um dos grupos mais icônicos da segunda geração do K-pop. Inclusive, um dos membros aqui é o Lee Jun-ho, né? O próprio Lee Jun-ho, nesse meio tempo em que não houve atividade do grupo, ele fez bastante K-dramas, né? Então, esse show e esse fan meeting tá previsto para acontecer ainda no primeiro semestre desse ano. Agora, olha só que coisa, né? A China tá proibindo C-dramas cujo tema seja romance com CEO. Por quê? Porque tem muita mulher maluca, muita fanática aí, né? Que pode estar buscando esse tipo de relacionamento e delirando com esses tipos de romance com bilionários, sabe? Então, por medo de que jovens mulheres estejam justamente sendo alimentadas com essa fantasia com bilionários, é que eles querem meio que cortar o mal pela raiz, proibindo esse tipo de relacionamento nas suas produções, tá? Então, chefes ricos com noiva pobre, né? CEO com secretária, CEO com uma mulher que ele viu na esquina e se apaixonou. Essas coisas tem não só na China, como em qualquer lugar da Ásia, né? Esse plot é muito comum, tá? Mas a proibição imediata, total, em C-dramas com CEOs ricos, foi uma medida inovadora e eu acho que ela tinha até que se estender para a Ásia inteira, porque eu acho que tem muita iludida por aí mesmo, tá? E o que a China tá fazendo, né? Eles estão aí revendo, né? Essa questão aí dos roteiros, né? Então, eles estão fazendo diretrizes regulatórias que podem levar à redução ou reformulação desses conteúdos e sua revisão por censores antes mesmo da publicação ou transmissão. Isso não significa que seja uma censura, tá? Não chega a ser uma censura. Mas eles querem evitar esse assunto em específico, tá? Então, as mudanças parecem focadas especialmente em microdramas, né? E séries curtas populares online, que são aqueles
doxidramas que tem poucos minutinhos, né, que são bem curtinhos, onde o CEO bilionário é o foco, né, do roteiro. As autoridades afirmam que esse conteúdo promove materialismo, ostentação e fantasias irreais sobre riqueza, relacionamentos e sucesso. O governo teme que essas narrativas influenciem negativamente as expectativas das jovens, valorizando o casamento com homens ricos em vez da dependência financeira e da ambição profissional. A medida faz parte de um controle mais amplo sobre conteúdos digitais considerados socialmente prejudiciais. Então isso realmente está levantando aqui alguns debates. Aí até a galera tá falando assim, gente, até parece que um homem rico da China ia querer se casar com uma pobre, né? Isso só existe mesmo em K-dramas, né? Em C-dramas e tudo mais. Eu acho que tudo isso, né, de acordo aqui com um comentário aqui, tudo isso surgiu de uma piada interna entre internautas chineses dizendo que as mulheres estavam querendo casar com Dylan Wangs da vida, né? Essa piada, né, acabou se espalhando, inclusive até aqui no Ocidente, e eu acho que isso foi, despertou, assim, né, deu um clique da galera do governo, e a galera do governo agora tá querendo dar uma revisada em todas as produções que saírem, e se tiver esse tema, vai ser cortado. E bora falar da edição de fevereiro de 2026 da Marie Claire Coreia, que tem o Jin do BTS na capa, que ele está ostentando, né, novas joias Faustin, que tá aqui na comemoração de 60 anos, né, do seu nascimento. Então, temos aqui, então, algumas fotos do Jin com essas joias. Vamos ver Jin de diversas maneiras, né, sempre exibindo a joia, vestindo preto. E ele tá maravilhoso em cada clique, né? Não tem muito o que dizer de Jin, né? Porque realmente tá um escândalo. Mais uma foto lindíssima, com brinco, com cordão. Tá ornando muito bem, né? Mais fotos agora com um tom de roupa mais claro, né? Mas tá lindíssima essa pulseira. Mais uma fotinha do Jin. Também curti esse anel. O anel combinando com o colar aqui, né? Mais uma foto bem linda da Marie Claire. Gente, Marie Claire de fevereiro vai vender que nem água, né? Falando agora da interferência de um deputado do PSOL que está pedindo investigação sobre os preços de ingressos para o show do Jackson Wang no Brasil. Ele que vai fazer show em abril, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E realmente ele até postou nas redes sociais, né, é o seguinte: esses são valores do show do Jackson Wang no Brasil. Repare que os ingressos chegam a ficar até 8 vezes mais caros. Enquanto nossa CPI das produtoras não é instalada, estou acionando o Procon e a Secretaria Nacional do Consumidor exigindo investigação sobre essa cobrança abusiva. E a gente vê aqui taxas custando R$ 782, isso só a taxa, tá, gente? Aqui também num ingresso um pouco mais caro, no qual a taxa é R$ 466, outra taxa aqui de 370, ou seja, nos pacotes VIP 1, né, VIP Magic 1 e VIP Magic 2, as taxas são realmente muito altas, né? Então, ele vai atrás disso mesmo, né, dessa investigação de um integrante do grupo GOT7, né, que é o Jackson Wang, né, realmente, segundo o parlamentar, há indícios sim de cobrança abusiva, com valores que chegam a ser 8 vezes mais altos, a depender do setor e dos serviços que estão inclusos, né. Então, foram protocolados pedidos de apuração junto ao Procon e à Secretaria Nacional do Consumidor, e essa iniciativa ocorre enquanto ainda não foi instalada na Alesp, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a chamada CPI das produtoras, que é uma proposta que pretende investigar a atuação de grandes empresas do setor de eventos musicais, de preços muito altos, de taxas muito altas, tudo isso, tá? Então, essa comissão parlamentar de inquérito tem como objetivo apurar possíveis irregularidades na comercialização de ingressos, eventos e violações aos direitos dos consumidores e falhas na fiscalização de eventos de grande porte, né? A gente sabe que esses eventos de K-pop, os fanmeets dos atores, essa coisa toda, realmente tem ingressos muito caros, né? Então, como tem sido muito recorrente a reclamação de fãs com relação a esses preços muito, muito caros, né? Eles acabaram tendo essa iniciativa, né? A proposta ganhou destaque após casos recentes envolvendo grandes festivais e shows no país, incluindo a morte da estudante Ana Clara Benevides em 2023. O deputado, a CPI
CPI busca promover mudanças na forma como o setor é fiscalizado e estabelecer responsabilidades mais claras para produtoras e organizadoras de eventos. E enquanto a comissão não é instalada, a atuação junto aos órgãos de defesa do consumidor visa garantir uma análise imediata das práticas adotadas na venda dos ingressos. Então, gente, vamos aqui acompanhar como é que vai ser essa CPI das produtoras, porque ao invés da gente ficar zoando, pedindo Bolsa Fan Meeting na internet, eu acho que a gente tem que exigir, sim, né, dos órgãos reguladores maior fiscalização com relação a isso, porque eles acham que as fãs são milionárias, né? Porque a cada semana é um que tá vindo, se não é um da Tailândia, é um da Coreia, se não é um da Coreia, é um da China, se não é um da China, é um do Japão, e a gente vai ficando cada vez mais pobre, né? E realmente é um rolê muito caro, ainda mais se você é de outro estado, né? Então, como isso movimenta não só dinheiro para o setor cultural, mas isso também movimenta o turismo da cidade de São Paulo, também do Rio de Janeiro, né, em alguns casos. Então isso é um papo que tá acima, né? É um papo mesmo para governo, para política, né? E a gente precisa de uma política que favoreça, que tragam mais artistas para cá. Porque se continuar nessa crescente, vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir pagar, né? E aí fica complicado mesmo, né? Aí vai começar a rolar um monte de show cancelado, daqui a pouco os artistas não vão querer vir mais pra cá. Então, assim, antes que isso tudo aconteça, vamos tentar renegociar esses valores aí, que realmente tá pesado, né? Bora agora falar de astro. Vamos começar aqui pelo Instagram do Dindim. Ele que postou o seguinte: sol de novo ano, sol de ano novo, né? E ele postou algumas fotinhas aqui. Que coisa linda nessa foto na praia. Mais foto de praia, Dindim fofinho, de casaco e boné. Paisagem bonita, né? Inclusive o próprio Dindim muito bonito. Gostei muito desse casaquinho, inclusive, tá, Dindim? Tá lindo. E realmente parece estar bem frio lá na Coreia, né? A gente tem visto foto dos meninos aí sempre muito encasacados. Eles sempre falam, gente, não fique doente, não fique gripado. Eles estão com esse discurso mesmo, né? Engraçada essa foto. Lindas fotos, Dindim, você tá um arraso. E bora ver short de quem? De MJ, que tem sido aí o rei dos shorts. O que ele tá aprontando, gente? Yo, bro. Parkour para iniciantes, né? E ele se preparando, muito engraçado. Sbarash. Yo. Gente, ele é muito bobo, né? Yo, bro. Yo. Uau! Yo, bro, you okay? You okay? E ok. Wow, man. Yo. E o melhor é a risadinha no final, né? Do tipo, caraca, você tá zoando todas, né, MJ? Ai, MJ, olha, você é a minha dose diária de dopamina. Bom, por falar em MJ, nós vamos assistir aqui videozinhos sobre os 4 meninos que estão lá no The Mission K, né? Houve uma coletiva de imprensa desse concerto musical em Seul, tá? E eles 4 participaram, obviamente, né? A gente vai ver aqui o MJ posando para fotos, depois a gente vai ver um pedacinho deles cantando na coletiva de imprensa, tá? Então tá aqui o MJ, o Jaeyoung, o Ricky e o Kim Dong-jun. Vamos ver aqui então, 3, 2, 1. Tá aqui o MJ se apresentando para a imprensa. Muitos cliques, ele posando ali todo fofo. MJ que exibe aí, né, um terno muito bonito. Ele tá de colete ali, todo pomposo, essa gravata, grafite, com esse coraçãozinho perfeito, esse sorriso maravilhoso, radiante. MJ que é um ser iluminado, né, fazendo o coraçãozinho aí com o dedinho. Lindo. Então esse vídeo mostra a fantástica harmonia entre os meninos cantando That Place Calls Me. Vamos lá então, 3, 2, 1. 알레, 이 기사 봤어?
이수영이라는 사람이 쓴 편지인데 제목이 조선을 위한 복음. 봤구나. 개종한 조선의 귀족? 근데 조선이 어디야? 우리가 가야 할 곳 그리고 우리가 필요한 곳. Que fofos, 그래서 né? 조선이 어딘데? 가까워. 배로 35일만 가면 돼. A tradução tá meio ruim, tá, gente? Mas é o que Né? temos. 가자! Vamos. 여기 머물면 편안하겠지. 모든 게 익숙하고 안전해. 하지만 내 맘 깊은 곳엔 낯선 길이 나를 불러. Maravilhoso. 조금은 두렵고 떨리지만 한 번쯤은 가야 할 것 같아. 내 안의 목소리가 속삭여 지금이 바로 시작이라고. Lindos. 그곳이 날 불러 가슴이 A harmonia é bonita mesmo. 뛰게 해. 내가 어디까지 갈 수 있을까 정말 나도 알고 싶어. Gente, como eu queria ver esse musical, pelo amor de Deus. 날 불러 내가 있어야 할 자리. Olha esse falseto, para. 자꾸만 나를 끌어당기는 그곳이 날 불러. Lindos. 에비슨, 조선은 지금 사는 캐나다와는 많이 다를 거야. 전기도 없고 따뜻한 벽난로도 없고 안정된 삶도 없을 거야. 대신 환자는 정말 많아. 그건 내가 장담할 수 있어. 언더우드. 하지만 난 지금 의과대학에서 5년을 더 강의해달라는 제안을 받았고, 그리고 개원한 Gente, 병원도 eles estão fazendo um 이제 막 avivaço. 자리를 잡았는데, 에비슨, Maravilhoso, né? 그리고 그 먼 곳으로 선교를 떠나기엔 결혼도 했고 애가 셋이야. 화이팅! 익숙한 오늘을 뒤로두고 아무도 모르는 길 위에서 Lindo o timbre dele. 넘어지고 흔들려도 내가 찾는 건 거기에 있어. Que lindo. 그것이 날 불러 가슴이 뛰게 해. 내가 어디까지 갈 수 있을까 정말 나도 알고 싶어. 그곳이 날 불러 내가 있어야 할 자리. Uau. 자꾸만 나를 끌어당기네. 그곳이 날 불러. Mesmo 3 pessoas cantando a voz da BJ sobressai, 그들은 né? 스스로 일어서고 날아오를 것입니다. 여러분, 조선을 도와주십시오. Agora vem o quarto elemento. 당신의 연설에 감동했습니다. 에비스, 제가 이 학교와 Eles estão 병원을 todos lindos, né? 짓는 데 De terno, de 필요한 만큼 colete. Nossa, 기부하겠습니다. lindíssimos. 부르고 부르지만 가끔은 길을 잃어. 하지만 Vocês estão vendo como é que a imprensa não para de tirar foto? My way is calling me. Agora estão os quatro no palco, né? Muito bom, né? 내가 어디까지 갈 수 있을까 정말 나도 알고 싶어. 그곳이 날 불러 내가 있어야 할 자리. 자꾸만 나를 끌어당기네. Gente, coisa linda, né? 그곳이 날 불러. Que emocionante. Uau. 그곳이 날 Gente, que coisa É. linda! 수고하셨습니다. Simplesmente maravilhoso, gente.
미션 Apresentação incrível, né? Eu só quero dizer que foi anunciada aqui a abertura da venda dos ingressos para esse musical. E eu não vou poder assistir. Ai, meu Deus do céu. Bora falar agora do Season's Greetings do Jin Jin, tá, gente? Nós temos aqui algumas fotos de bastidores, tá? Do Paint the Noise. E essas cenas de bastidores do Jin Jin são repletas de sinceridade em cada tomada no set de filmagem. E essas fotos foram reveladas ontem. E eu achei simplesmente lindas essas fotos do Jin Jin. Jin Jin tá lindíssimo com esse casaco vermelho, com esse óculos escuro, com essa maquiagem babadeira. O cara tá um escândalo de lindo, no auge, no ápice da sua beleza. Simplesmente magnífico, fantástico, incrível, maravilhoso, né? Com esse pirulitinho, com essa luvinha. E esse cabelo louro combina muito com o Jin Jin, né? Essa coisa bem platinada. Curti muito o Jin Jin essas fotos. Tá um escândalo. E agora com esse óculinho aí pra completar. Esse cinto maravilhoso, gente, assim. Meu líder, meu rei, meu... Jin Jin. Assim, não tem muito o que falar desse homem, não. Então, essas fotos foram divulgadas no Instagram do ator Pyo Ji-un, né? Que fez, junto com o Sun-ha e junto com o Jin Jin, o Crash Landing on You, né? Então, tá aqui o elenco do Crash Landing on You, né? E o Sun-ha tá aqui atrás, né? O Jin Jin tá aqui na frente. Com aquela roupinha, né? Quadriculadinha que a gente acabou de ver aqui. E tá o Sun-ha lá atrás. Aqui tá evidenciando que o Sun-ha tá lá atrás, né? Porque o Didi tá bem na frente, mas o Sun-ha tá lá atrás. Eu falei aqui há uns dias atrás que, para minha surpresa, e acho que para surpresa de muita gente, né? O Moonbin ganhou uma premiação aqui do The King, né? E eles divulgaram hoje, né, a confirmação da programação e do local da publicidade dele como vencedor, né? E tá aqui a data, né? Vai ser no dia 22 de janeiro, bem próximo do aniversário do Moonbin, né? E o local é Times Square, Nova York, simplesmente, né? Não é pouca coisa. Né? Então, assim, realmente teremos aqui uma divulgação do Moonbin maravilhoso, querido, saudoso Moonbin. Super merecido, né? Até porque esse ano vai fazer, já tá perto de fazer 1000 dias sem Moonbin, né? Que são aí já perto dos 3 anos, né? Então, 1000 dias sem Moonbin foi um período muito doloroso, tá? Eu acho que qualquer Aroha vai concordar comigo. Mas eu acho que agora que tá fazendo 1000 dias, eu acho que a dor diminuiu um pouquinho, né? Não tá aquela coisa impossível de olhar pra cara do Moonbin como era no início. Eu não conseguia nem ver nenhuma foto, nenhum vídeo dele no início. Eu demorei bastante tempo pra assimilar, pra concatenar que ele tinha realmente falecido. Assim, pra eu aceitar demorou um pouco, assim... cada um lida de formas diferentes com relação a luto, né? Mas eu posso falar de cadeira que eu demorei muito pra aceitar isso, assim. Tô vendo aqui fotos e, né, um vídeo lindíssimo aqui em homenagem a ele, e eu não tô chorando, o que já é um grande avanço, porque se fosse há um tempo atrás eu já estaria aqui me transbordando em lágrimas, mas eu tô tão feliz dele ter sido lembrado e dele ter sido premiado, mesmo que seja uma coisa póstuma. Mas lembrar do Moonbin, falar do Moonbin nunca é demais, porque a sua contribuição para o K-pop foi tão enorme, tão grande, que eu acho que ele merece isso e muito mais, né? Ele merece uma floresta só dele. Ele merece que haja a maior contribuição, o maior coletivo do K-pop da história, né? 22 artistas se uniram para fazer uma música para ele. Ele merece isso e muito mais, né? E eu acho que de todos os artistas que já faleceram da Coreia, e não foram poucos, e não fazem nem 3 anos que ele faleceu, ele já teve muitas homenagens, né? E muitas homenagens de diversos tipos, né? Então ter uma publicidade sua na Times Square, Nova York, é só mais uma demonstração do quanto ele é amado, do quanto ele é querido, do quanto a sua arte é valorizada. Por falar em publicidade, quem a gente vai falar agora? Nunu. Nunu aí em mais uma postagem da Marité Japão, né? A peça usada por Chaonu, que esgotou imediatamente na última venda, claro, né? Porque assim, tudo que Nunu toca vira ouro, né?
Então, esse moletom, né, vai estar de volta ao estoque. Vai acabar rapidíssimo, tenho certeza disso. Isso vai rolar quando, né? A partir das 12 horas do dia 9 de janeiro, na loja oficial, moletom de rugby com listras de logotipo clássico vai estar à venda novamente, tá? E essas vendas vão começar no dia 16 de janeiro. Prevejo acabar em 5 minutos. Porque isso aqui é pura perfeição, né? Assim, maravilhoso, Nunu. Incrível. E temos a divulgação de uma nova foto, né? Uma foto que foi tirada com um colega de banda militar no concerto Harmony of Tomorrow with Winds, que foi aquele último concerto da banda militar do ano passado, né? Então tá aqui a fotinha, só pra gente ver maior aqui, pra ver mais detalhes. Nunu segurando as fichas aqui de mestre de cerimônia, né? Ele que tem atuado como mestre de cerimônia em diversos eventos desde que ele entrou no exército. Não evidenciaram aqui o rosto do desconhecido, até porque não tem por que isso, né? Mas você vê que a pessoa tá aqui devidamente vestida, fardada, né? Essa roupa vermelha aqui é lindíssima, né? Da banda militar. Eu acho esse uniforme também muito bonito. Então tá aqui mais uma fotinha de Nunu com seu cabelo curtinho. Como o Nunu é alto e imponente, né? Do lado dos outros... dos outros membros da banda militar, né? Mas parece que ele tira foto com todo mundo mesmo, dá foto autógrafo pra todo mundo mesmo. Realmente o Nunu é um colega de banda muito fofo, né? Bom, gente, é isso. Esse Live Novidade já tá enorme. Eu quero saber aqui de vocês quais foram as novidades aí que vocês mais gostaram. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.